Leitura do livro de Jó. Um dia foram os filhos de Deus apresentar-se ao Senhor. Então entre eles também Satanás. O Senhor então disse a Satanás: "De onde vens?" Venho de dar umas voltas pela terra, respondeu ele. O Senhor disse-lhe: "Reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e correto, teme a Deus e afasta-se do mal." Satanás respondeu ao Senhor: "Mas será por nada que Jó teme a Deus? Porventura não levantaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Tu abençoaste tudo o que ele fez, e seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estende a mão e toca em todos os seus bens, e eu garanto que ele lançará maldições no rosto." Então o Senhor disse a Satanás: "Pois bem, de tudo o que ele possui pode dispor, mas não estendas a mão contra ele." E Satanás saiu da presença do Senhor. Ora, num dia em que os filhos e filhas de Jó comiam, bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: "Estavam os bois lavrando e as mulas pastando ao seu lado, quando de repente apareceram os sabeus e roubaram tudo, passando os criados a fio da espada. Só consegui escapar para trazer-te esta notícia." Este ainda falava quando chegou outro e disse: "Teus filhos e tuas filhas estavam comendo, bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou das bandas do deserto e lançou contra os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens e os matou. Eu só consegui escapar para trazer-te a notícia." Então Jó levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça, caiu por terra e prostrado disse: "Nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor." Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado, nem se revoltou contra Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, nós escolhemos meditar sobre Jó porque entendemos que podemos aprender muito da história deste homem, da história dessa figura bíblica. Na liturgia aparecem os primeiros versículos do livro de Jó. Embora as pessoas, de um modo geral, não conheçam a Bíblia, muitos já ouviram certamente o adágio que diz: "Fulano é pobre de Jó." E outros que dizem: "Ele tem a paciência de Jó." Ou seja, essa figura bíblica já entrou na nossa cultura, está presente nos nossos provérbios. Então convém entender um pouco sobre a importância e a relevância desse livro bíblico e dessa história, porque podemos aprender muito com ela. O primeiro dado a ser apresentado é que, de fato, essa figura é tão conhecida que também fora do próprio livro de Jó, Jó é citado. Se você pega Ezequiel capítulo 14, versos 14, também 14, versos 20, ali Jó aparece entre os 3 homens de Deus, símbolo de sabedoria. Ezequiel fala que, ainda que estivessem no meio dele 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Então ali Jó é apresentado como um exemplo, como um modelo. Mas também no Novo Testamento isso ocorre. Se você abre o livro de São Tiago, capítulo 5,
versos 11, ali nós ouvimos o apóstolo dizer, proclamar: eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. O Novo Testamento apresenta Jó como modelo de paciência. Apenas para nosso conhecimento, até para entender melhor essa história, nós devemos lembrar que a Bíblia, o Antigo Testamento, é dividido de modo diferente, tanto diferente pelos judeus, do modo como nós dividimos, nós cristãos, porque os judeus dividem a Bíblia em 3 partes: Nebim, Torá, Nebim e Ketubim. Nós, cristãos, dividimos a Bíblia, o Antigo Testamento, em 4 partes: Pentateuco, livros históricos, sapienciais e proféticos. Mas por que eu estou falando isso? Para recordar que o livro de Jó se encontra na divisão hebraica. Ele se encontra entre os livros chamados escritos, Ketubim, enquanto que na divisão cristã ele se encontra entre os livros sapienciais. Isso concretamente significa que há uma sabedoria a ser extraída da narrativa de Jó, da história de Jó. Ali nós podemos aprender algo para a nossa própria vida. Essa narrativa pode comunicar um conhecimento sobre o bem viver, sobre viver segundo a sabedoria. Muito bem, o primeiro dado curioso dessa história de Jó, e que podemos aprender até do ponto de vista teológico, é que o texto começa dizendo que apareceu diante de Deus Satanás. Alguns textos não usam o termo Satanás, a tradução grega usa o termo diabolos, o diabo. Depois alguns colocam simplesmente como o inimigo. Há uma tradução que não usa o termo Satanás, mas usa o termo inimigo. O que nós podemos aprender aqui? A primeira coisa é que Satanás era um anjo do céu, fazia parte da corte celeste. E por que esse nome Satanás? A palavra Satã, o verbo Satã, no hebraico quer dizer acusar, aquele que acusa, aquele que aponta os defeitos. E consequentemente é o inimigo, o adversário. É isso que quer dizer a palavra Satã ou Satanás. É o adversário, uma espécie de promotor, agente de acusação. É isso que a gente vê exatamente nesse texto. Nós poderíamos dizer que Satanás é uma espécie de agente, o diabo é uma espécie de agente duplo, porque veja, lá no Éden, ele aparece como um benfeitor dos homens, né? Aparece do lado dos homens. E lá no céu, ele aparece acusando aos homens. Então, é um agente duplo, né? É aquela pessoa que se diz em inglês two-face, né? Tem 2 faces, né? Faz um papel duplo, um agente duplo. Diante dos homens se faz de benfeitor dos homens, né? Alguém que está do lado dos homens. E diante de Deus acusa aos homens. Tendo dito isso, talvez agora nós podemos entender, por exemplo, aquela passagem de Apocalipse 12:10, que diz: foi expulso o acusador dos nossos irmãos, que nos acusava dia e noite diante de Deus. Porque é isso que o diabo fazia. O diabo acusa Jó diante de Deus.
E, ao mesmo tempo, podemos entender aquela passagem da primeira epístola de São João, capítulo 2, versos 1, que diz: filhinhos, vos digo essas palavras para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos um advogado junto do Pai, Cristo Jesus. Então veja, no tempo de Jó, junto lá estava o acusador, o diabo, mas agora, junto do Pai Celeste, está Jesus Cristo, que não é nosso acusador, mas nosso advogado. Porque o diabo foi expulso da presença de Deus. Bom, tendo apresentado esse dado bíblico exegético, bíblico teológico, vamos um pouco agora para a mensagem do livro de Jó. Se nós pegamos o começo do livro, dos primeiros versículos, o texto nos diz que existia um homem chamado Jó, que era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se afastava do mal. De fato, o próprio Deus diz que ele era justo. E ele pondera: reparaste no meu servo Jó? Não há na terra outro igual. É um homem íntegro, correto, que teme a Deus e se afasta do mal. Ou seja, o próprio Deus reconhece que Jó é um homem bom, é um homem íntegro, é um homem justo. No entanto, nós vemos já nesses primeiros versículos que duas grandes tragédias acontecem na vida de Jó. Em primeiro lugar, Jó, ele perde os seus bens, a sua riqueza, os seus rebanhos. Mas como se isso não bastasse, Jó perde também os filhos, que na verdade é a maior riqueza na vida de um ser humano. E aí é interessante ouvir o que Jó diz na leitura. O Jó faz uma bela declaração, ele diz, Jó diz: o Senhor deu, nu eu nasci do ventre de minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E o texto nos diz que Jó não blasfemou contra Deus. Porém, o que coloca esse texto, a grande questão presente nesse texto é: como é possível que o sofrimento do justo, na verdade, o que está por trás de todo esse livro é esse grande questionamento, a questão do sofrimento do justo. Porque, irmãos, se existe alguma coisa, se existe algo que leva muitos à incredulidade, à perda da fé, é a realidade do sofrimento dos justos. Ou melhor, vamos colocar de outro modo, do sofrimento dos inocentes. Nós conhecemos uma pessoa boa como Jó, que é temente a Deus, que faz o bem, e de repente que padece sofrimentos terríveis. Como explicar isso? Então, diante dessa realidade, muitas pessoas perdem a fé. Muitas pessoas caem na incredulidade. Portanto, o livro de Jó vem ao encontro desta problemática, que nós chamamos do sofrimento do justo. Quando vamos nos hospitais, quantas vezes não vemos crianças? Nós vemos inocentes padecendo com câncer, ou mesmo uma criança que de repente perde os seus pais ali na infância. E a gente fica imaginando como é possível, como é que Deus pode permitir que algo dessa magnitude ocorra com um inocente. Pois bem, o livro de Jó vai ao encontro desse questionamento, porque sabemos que é certamente um grande desafio para a fé, o sofrimento das pessoas boas, não é? Porque quando a gente vê uma pessoa má, perversa, sofrendo, a gente não vai ficar feliz, mas a gente entende porque ela está recebendo a paga
das coisas erradas. Ela plantou e está colhendo. Mas quando a gente vê alguém que só fez o bem, uma pessoa boa, uma pessoa temente a Deus, eu mesmo conheço tantas mulheres boas, santas, né, que perderam os filhos em acidentes trágicos. E aí a gente fica pensando, como isso é possível? Essa problemática nós chamamos de o sofrimento do inocente. Bom, a primeira coisa a ser dita, a primeira resposta a essa problemática vem porque os amigos de Jó vão visitá-los, né? Elifaz, Bildade, Sofá e Eliú. E a resposta que esses amigos dão para o sofrimento de Jó é aquela resposta de que ele está sofrendo por algum pecado que ele cometeu, que ele realizou. Porque, de fato, é essa vamos dizer assim, a teologia que existia, a teologia da retribuição. Então, é um esquema muito simples, né? Se você está sofrendo é porque você fez alguma coisa de errado. Você está pagando por algum pecado. Essa é a ideia que perpassa a mentalidade e que também estava presente no Antigo Testamento. E esses amigos de Jó apresentam essa teologia, a teologia da prosperidade. Faz o bem, vai dar tudo certo. Fizer mal, vai dar tudo errado. E de repente não é bem assim. Quantas pessoas más, perversas, nós estamos vendo que estão vivendo aí uma vida tranquila, uma vida boa, fizeram tanta coisa de errado, mas continuam aí usufruindo de tudo, né? Não estão passando, não tem uma dor de dente, como as pessoas costumam dizer. Então essa explicação, ela não corresponde à realidade, enquanto a gente vê pessoas boas, justas, sofrendo. Pois bem, os amigos de Jó que vão visitá-lo trazem esse tipo de teologia, né? E de fato há pessoas que explicam assim, né? Dizem assim, mas você, se você não pecou nessa vida é porque você pecou em outras vidas, né? A teoria da reencarnação. Então você está sofrendo, padecendo por causa dos pecados da vida passada. Bom, esse tipo de explicação não é bíblico, não é evangélico, não é tampouco cristão. Basta recordar aquela passagem de João no capítulo 9, quando os discípulos passaram e viram um cego de nascença. Então eles perguntaram, Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os pais dele, né? E aí Jesus responde que nem ele nem os pais pecaram. Ou seja, Jesus está dizendo que nem todo sofrimento vem de um pecado. Nem todo sofrimento vem de um erro. É verdade que algumas pessoas estão sofrendo porque fizeram alguma coisa errada. Mas é possível que também alguém sofra por fazer o bem. De fato, a Escritura nos diz, se sofreis porque fazeis o bem. Há pessoas que sofrem porque fizeram um ato de bondade, né? Por exemplo, eu conheço mulheres que estão sofrendo porque adotaram um filho que não era o seu. Adotaram e por causa da adoção, aquele filho tem dado trabalho, tem lhe feito sofrer, os filhos de sangue não fizeram, mas o filho adotado fez. Então, existe um sofrimento que vem também da bondade. Por isso que a Bíblia diz, se sofreis porque fazeis o bem. Então, esse esquema simplista que diz que todo sofrimento vem porque alguém fez o mal, não corresponde. A Bíblia, no livro de Jó, não responde propriamente o sofrimento do inocente. Ele apenas contradiz a explicação que existia de que todo mundo que sofre está pagando por algum pecado. A Bíblia contradiz esse tipo de ideia. Todavia, é exatamente com Jesus que vem a resposta para o sofrimento do inocente. Veja, as religiões não têm uma explicação de por que o inocente sofre. Mas o cristianismo é a única fé que traz uma resposta
para isso. Algumas pessoas nos perguntam como é possível que uma pessoa boa sofra. Eu mesmo lembro que uma vez fazendo uma evangelização em Ouricuri, de porta a porta, casa a casa, eu encontrei um homem chamado Adão, que lhe questionou as outras missionárias, e as missionárias não sabiam o que responder, e ele estava com uma espécie de câncer, eu agora não recordo qual tipo de câncer, e ele dizia, como é possível que o sofrimento dos inocentes? Ele colocou essa problemática. E aí ele fez a seguinte pergunta: onde está Deus quando o inocente sofre? E as pessoas tinham ido me chamar para responder aquele homem, e eu, sem titubear, respondi para ele: onde é que está Deus onde o inocente sofre? Eu mostrei para ele a cruz, diz, no mesmo lugar onde ele estava quando seu filho sofria. Deus sofre conosco. A cruz vem para nos mostrar que Deus sofre conosco. Deus sofre em nós. Deus não nos abandona no sofrimento. E alguém poderia responder assim: mas eu não queria que Deus sofresse comigo, eu queria que Ele simplesmente não me permitisse sofrer. E aí, amados irmãos e irmãs, a gente percebe no mundo que o maior sofrimento que existe é o da solidão. As pessoas sofrem porque estão sozinhas. Então, o Evangelho, onde nós vemos ali Jesus crucificado, que é o inocente por excelência, ele sofre exatamente para que ninguém sofra só. Onde está Deus quando o inocente sofre? A resposta é: Deus sofre conosco. A grande pergunta é: onde está você quando sofre? Você sofre sozinho? Você pode unir o seu sofrimento ao de Cristo. E aí, se você unir o seu sofrimento ao de Cristo, o seu sofrimento será redentor. O seu sofrimento será um sofrimento que vai redimir, que vai santificar. O conselho que eu dou é, quando participar da Santa Missa e você tiver conhecer alguém que está sofrendo inocentemente, ofereça aquele sofrimento, una aquele sofrimento ao de Cristo. E assim, certamente, aquela dor, aquele sofrimento, aquela angústia, aquela cruz será para a santificação, para a redenção. Que esse ensinamento sobre o justo Jó nos ajude em nosso dia a dia e nós possamos aprender a unir as nossas dores às dores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali na cruz, e ali na Santa Missa, possamos transformar todos esses percalços em santificação, em glória, em bênção, para nós e para todo mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.